Brothers and sisters, welcome back. I hope you are enjoying this as much as I Irmãos e am. irmãs, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam desfrutando tanto quanto eu. Eles são maravilhosos, não são? We wish to thank their director Queremos agradecer o diretor, and each member of the o irmão Masa Fukuda, pelo trabalho que ele fez. Agora é o meu prazer apresentar o nosso próximo orador. 2007. He and his wife Mary O irmão Elder Cook foi ordenado apóstolo. Eles têm 3 filhos. Cook's blessing Elder Cook, also serve as our benediction. Immediately after Elder Cook finishes, logo após o trabalho dele, o coro cantará the song will mark e ao final family discovery. do coral nós encerraremos os nossos serviços. Para aqueles que estão aqui, nós os convidamos que, por favor, permaneçam sentados After a 30-minute e logo depois disso, nosso entretenimento irá começar 30 minutos depois. Elder Cook, please. Elder Cook, por favor. Isn't that choir magnificent? Esse coral foi magnífico. Thank you all for Obrigado por estarem conosco hoje. Somos gratos por estar com vocês. O crescimento inspirador do trabalho da história da família em todo o mundo é devido a vocês e a pessoas como vocês. deeply grateful that we Somos gratos por nossas famílias eternas e queremos compartilhar algumas experiências com vocês sobre a nossa meta de construir uma família eterna. Nunca se esqueça de que a história da família e as ordenanças do templo que ela possibilita são parte essencial do plano de salvação. Participar deste trabalho sagrado pelos mortos abençoa os vivos. Fortalece nossa fé e o compromisso com o Evangelho, ajuda-nos a resistir à tentação e aproxima as famílias e fortalece nossas alas e estacas. Deixe-me enfatizar com vocês, mais uma vez, o processo de encontrar, levar e ensinar. Espero que tenham ouvido isso o suficiente nesta conferência para que possam resumi-lo, mas deixe-me fazê-lo. Encontrar significa usar o site familysearch.org ou o livreto Minha Família, Histórias que nos unem, para encontrar o nome de uma ou mais de seus antepassados ou seus descendentes. Depois, levar esses nomes ao templo ou compartilhá-los com outras pessoas para que elas possam levá-los. Quando possível, devemos ir ao templo em família. Então, devemos ensinar nossa família sobre esse processo e depois ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Permita-me apresentar alguns membros da minha família que estão aqui nesta tarde. Primeiro, minha esposa Mary. Nós comemoramos o ano de número 52, o 52º aniversário de casamento no ano passado. Temos 3 filhos, todos são casados com 11 netos e gostaria de apresentá-los. My far left is my daughter. À minha esquerda está minha filha Kathy e o esposo deles. Eles têm 4 filhos. Todos eles moram em Mesa, Arizona. E os 3 filhos estão na escola. E a filha deles está na missão. Então, nós não temos muito deles aqui conosco. Está nosso filho Larry e Juliette Cook. E estão aqui conosco. E também nosso filho Joseph e os 4 filhos deles, a Clara, Tori, Sam e Mary. Os 3 mais velhos, mais tarde, Clara, Jack e Tori me ajudarão na minha apresentação. E mais tarde vocês irão ouvir a minha esposa Mary falar. O plano de nosso Pai tem a ver com a família, simbolizada por uma grande árvore. Para que uma árvore viva e cresça, ela precisa de raízes e ramos.
Da mesma maneira, precisamos ser ligados tanto às nossas raízes, nossos pais, avós e outros antepassados, quanto aos nossos ramos, nossos filhos, netos e outros descendentes. Várias escrituras pungentes usam a analogia de uma árvore como raízes e ramos representando a família. O profeta Malaquias, no último livro do Velho Testamento, profetizou de uma época em que Elias voltaria à terra antes do grande e terrível dia do Senhor para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Quando o anjo Moroni apareceu ao jovem Joseph Smith, então com 17 anos, ele citou esses mesmos versículos de Malaquias, mas de uma maneira diferente. Moroni disse naquela noite de setembro: "Eis que vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, e o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. Se assim não fosse, toda a terra seria totalmente destruída na sua vinda." 4 vezes o anjo Moroni repetiu as palavras de Malaquias ao jovem Joseph. Imaginem se tudo o que soubéssemos sobre esse grande profeta Elias fosse o que Joseph Smith sabia a partir da Bíblia. Neste livro de Escrituras, aprendemos que Elias viveu num momento conturbado, cerca de 900 anos antes do nascimento de Cristo. A dupla de mal, Acabe e Jezabel, reinou em maldade sobre Israel como rei e rainha, induzindo pessoas a adorar o falso deus Baal e assassinar os profetas do Senhor, entre outras coisas. Elias foi um profeta notável. Tanto cristãos quanto judeus do mundo todo aceitam o relato do Velho Testamento a respeito de Elias, o profeta. As Escrituras registram como a sua vida foi milagrosamente preservada e como ele salvou uma viúva da fome e levantou seu filho dos mortos. Ele descreve como a voz mansa e delicada do Senhor afirmou-lhe que não estava sozinho em sua devoção a Jeová. Por fim, ele foi trasladado e levado para os céus sem experimentar a morte. Apenas por meio de revelação moderna, a função plena de Elias foi revelada. Ele foi o último profeta a ter o poder selador do sacerdócio de Melquisedeque antes da época de Jesus Cristo. Com Moisés, ele apareceu a Jesus Cristo e Pedro, e Tiago e João no Monte da Transfiguração, no meridiano dos templos. Como elemento essencial da restauração, Elias apareceu novamente a Joseph Smith e Oliver Cowdery no templo de Kirtland, em 1836. Ele restaurou as chaves do poder selador mais uma vez para o selamento das famílias nesta dispensação, em cumprimento à profecia de Malaquias. Porque, por Elias ter sido enviado nessa dispensação, a plenitude da salvação está disponível tanto para os vivos quanto para os mortos. A missão de Elias, o profeta, é facilitada pelo que às vezes chamado de o Espírito de Elias, que, tal como ensinou o Elder Russell M. Nelson, é uma manifestação do Espírito Santo que presta testemunho da natureza divina da família. É por isso que muitas vezes chamamos as manifestações do Espírito Santo associadas ao trabalho da história da família do templo como o Espírito de Elias. Lemos em Doutrina e Convênios 128:18 sobre os que viveram antes de nós, que nós, sem eles, não podemos ser aperfeiçoados, nem eles sem nós ser aperfeiçoados. O que isso significa? Encontramos a resposta nas Escrituras. E agora, meus amados irmãos e irmãs, eu vos asseguro que estes princípios referentes aos mortos e aos vivos não podem ser negligenciados no que tange a nossa salvação, porque a sua salvação é necessária e essencial à nossa salvação. Como diz Paulo, com respeito aos pais, que eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós, sem nossos mortos, ser aperfeiçoados. Porque a sua salvação é necessária e essencial à nossa salvação.
Isso significa que a salvação de toda a família humana é interdependente e interligada, como as raízes e os galhos de uma grande árvore. Pouco antes de sua morte, em 1918, o presidente Joseph F. Smith teve uma visão notável, que mais tarde se tornou a seção 138 de Doutrina e Convênios. Nesta visão, lemos que enquanto seu corpo estava no túmulo, Cristo visitou o mundo dos espíritos e ensinou os valentes. Entre os grandes e poderosos que estavam reunidos nesta vasta congregação, encontrava-se o pai Adão, o ancião de dias e pai de todos, e nossa gloriosa mãe Eva. Que maneira maravilhosa de escrevê-la, com muitas de suas filhas fiéis que viveram através das eras e adoraram o Deus verdadeiro e vivo. Pensei muito sobre esses versículos. Parece-me que muito do trabalho de história da família e das bênçãos que são dadas às famílias como resultado dessa grande obra são feitos e por causa das filhas fiéis de Eva. Sem Eva e suas filhas, não haveria história da família, porque não haveria famílias. Sem a influência destas justas mulheres, as famílias se desintegrariam e o caos social prevaleceria. Mary, você concorda com isso? Você gostaria de compartilhar algo sobre a história da família com nossos amigos? Sim, eu gostaria de compartilhar uma música com vocês. Eu gosto muito dessa música porque nos lembra que Elijah restaurou o poder selador e nós podemos unir nossas famílias por toda a eternidade. O som é chamado... A música se chama Verdade de Elias. Primeiro, eu gostaria de apresentar um amigo, uma amiga, Sister Vonnie Watkins. Ela é a compositora. Ela nos tem abençoado com essa música e nós estamos sendo privilegiados porque ela vai nos acompanhar. Sister Watkins, você poderia compartilhar conosco da onde você foi inspirada com essa música? Em 1980, a Junta Geral da Sociedade de Socorro planejou o tema para a apresentação das crianças na reunião sacramental de 83, que foi chamada de Voltar ao Coração dos Filhos. O foco seria a genealogia e especificamente a escritura de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. O comitê disse que nós deveríamos encontrar uma música que embelezaria a apresentação, mas isso foi antes do novo Música para Crianças que fosse compilado e não havia músicas para as crianças. Alguém sugeriu que eu poderia escrever tal canção e levei a ideia a sério. Adoro trabalhar com as palavras das Escrituras e senti sua inspiração desde o início. Ao ponderar sobre esses versículos, comecei a sentir a gigantesca promessa e oportunidades que temos como filhos para cumprir essa profecia. Musicalmente, falando sobre a música, sobre Malaquias e Elias, ambos profetas do Último Testamento, pareciam confortáveis em tom menor com o sentimento hebreu. Pegando em uma deixa com a palavra voltar, eu desejava fazer a música voltar quando essa palavra fosse repetida. E mais do que falar sobre a volta como um evento futuro, a palavra reflete o que está acontecendo agora. O coração dos filhos voltou-se para seus pais. Elias veio e os corações se voltaram. Muito obrigada. Muitos de vocês aqui conhecem essa música. Então, eu convido vocês a cantarem comigo e com o coral. E aqueles que não sabem poderão ouvir pela primeira vez. E se você não conhece, poderia escutar por 5 palavras no meio do som. 5 coisas que nós podemos fazer que podem nos ajudar com a história da família. E vamos ver se vocês o identificam. Então, a Sister Watkins vai
vai tocar para nós e nós vamos tocar e vamos cantar sem o acompanhamento para que vocês possam ouvir a melodia. The hearts of the children have turned to their fathers, have turned, have turned, have turned. Because of the truth they have learned from Elijah, have learned, have learned, have learned. And we as the children can seek out our loved ones, preserving their names and their memory. We can strive to be worthy to kneel in the temple and bind them to us for eternity. The hearts of the children have turned to their fathers, have turned, have turned, have turned. I love the sound. Adoro o som que traz o povo hebreu à minha mente. Quais palavras vocês captaram que são palavras de ação? Coral, me digam alguma dessas palavras. Procurar, ótimo. Nós, como filhos, procuramos os nossos entes queridos, preservamos seus nomes e os procuramos. Nós os guardamos. É uma boa palavra. Isso significa que nós os mantemos, os seguramos, escrevemos sobre eles e inserimos suas informações no site Family Search. Um outro? Esforçar-se. Eu ouvi esforçar-se. Nós procuramos ser dignos, esforçamos-nos por ser dignos. Significa tentar com bastante energia. Ajoelhar-se. Nós nos ajoelhamos no altar do templo para fazer o trabalho por eles. Tem mais uma palavra. Qual é? Ligar. Isso que nós fazemos, os unimos a nós e os selamos a nós. Muito bem. Muito bem. Vocês notaram as ações que fiz no final da música? Mantive o ritmo com a batida de minhas mãos. E vocês podem notar que são 4. Vocês podem fazer esse padrão comigo. Vocês vão poder fazer quando cantamos. 1, você toca o teu ombro. 3, 4. E aí você põe um punho na palma. 3, 4. Ou então você enrola as mãos. 1, 2, 3, 4. Perfeito, vocês são ótimos. Muito bem, vamos cantar agora. E eu vou convidar a vocês que se levantem. Vejam só esse milagre. Parece que eu parti o Mar Vermelho. Continue mantendo o ritmo com as mãos e todos vamos cantar. Desta vez, Sister Watkins com o acompanhamento. Because of the truth they have learned from Elijah.
obrigada. That was marvelous. Thank you. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Vamos cantar mais uma vez. Mas eu convidei os meus netinhos a se levantar e mostrar algumas ações simples que vocês farão em casa e será divertido. Mantenham o ritmo enquanto nós fazemos mais uma vez. Estão prontos? Okay, just sit tall. Here we go. Fiquem bem levantados e vamos começar. Muito obrigada, crianças. Thank you, choir. Muito obrigado, coral. Muito obrigada. And thank you, Sister Muito Watkins. obrigada, Sister Watkins. Você nos abençoou com sua música. Thank you. I testify Eu testifico. that what we have just sung is true. Daquilo que nós cantamos, a We letra can é verdadeira. all record our Nós history. todos podemos registrar nossa história. Podemos pesquisar sobre nossos entes queridos, inserir suas histórias e fotos na árvore familiar. Nós podemos realizar o trabalho no templo por eles. Todos somos partes de uma família. I am painfully aware Eu that sei all families are e lamento saber que nem todas as famílias são ideais. Alguns de vocês passaram por muitas circunstâncias difíceis e podem imaginar se isso se aplica a vocês. E se aplica. Quando eu tinha 8 anos de idade, meus pais se separaram they filed for e divorce. pediram o divórcio. Some of the issues Um were dos about problemas era o compromisso com a igreja. Sem nossa mãe, we went to live with fomos her grandmother. morar com nossa avó. I know that I had Eu sei que eu fiquei muito insegura sobre about my a situação de minha família, o que nós iríamos fazer, mas eu tive experiências espirituais muito especiais and I felt e eu senti que o Senhor me conhecia that I was important. e que eu era importante para Ele. Recognized Reconheci o poder do Espírito Santo em minha vida and after 2 years e depois de 2 anos, my parents meus pais se reconciliaram reunited e nós fomos reunidos como família, mas muitos dos problemas permaneceram. and I thought when my parents were E eu pensei que quando meus pais se separaram, que nossa família nunca mais seria uma família eterna. many years later Mas muitos anos depois, quando era uma casada e mãe, my parents meus pais foram selados no templo e eu fui selada com eles. we are Quando together. nós somos unidos, estamos linkados por meio desse poder selador. Essa é uma das bênçãos maravilhosas da história da família. Não é Things that are que tudo seja perfeito. about Trata-se de vencer as provações e tribulações we go through que nós passamos e sobrepujamos. when we live with my Quando nós vivíamos com nossa avó, ela me falou sobre sua avó, que havia atravessado as planícies com sua família na primeira companhia pioneira de carrinhos de mão, e eu sabia que eles haviam enfrentado grandes dificuldades, e isso me deu coragem. come challenges
para desafiar ou para sobrepujar os desafios da minha vida. Quando nós passamos com essas tribulações e desafios, é através da fé em Jesus Cristo e no seu Evangelho e nas ordenanças que nós podemos sobrepujar esses desafios. Eu testifico disso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Thank you so much, Mary. Obrigado, Mary. O comprometimento e a expectativa da família devem estar no topo de nossas prioridades. Eles protegerão nosso destino divino. Para começar, tenho desafiado as famílias no que tenho chamado de reunião da árvore familiar. Isso deve ser algo realizado várias vezes. Todos devem trazer para essas reuniões as histórias da família, os relatos e as fotos que tiverem, inclusive objetos e pertences preciosos de avós e pais. O livreto Minha Família, a história que nos unem, pode ser utilizado para ajudar a registrar informações, histórias e fotos da família que podem ser enviadas para a árvore familiar no site familysearch.org. Contudo, isso não pode ser o esforço de uma única vez. Requer uma vida inteira de diligência. Para aqueles que procuram um uso mais proveitoso de guardar o dia do Senhor em família, o aceleramento desse trabalho é um terreno fértil. Vamos ouvir como Rachel Roundsville e sua família vivem o dia do Senhor. When you go through trials, you have two options. You can Você tem crianças, você pode se afastar do Senhor ou voltar a Ele. E eu me encontrei nesse momento difícil. Eu não posso estar no meio mais. Eu sou Rachel Roundsville. Eu moro em Novo México. I've been friends with a couple of girls, and like we were really good friends, and they decided that they didn't agree with the church. Que elas não queriam fazer parte da igreja e queriam seguir outro caminho. Até aquele ponto, eu não tive um testemunho muito forte da igreja. Sempre pensava, meus pais têm, e eu precisava decidir se estaria com esses amigos ou não. Então, eu me desliguei dessas amizades. Foi difícil, mas quando você se apega ao Senhor, eu sei que Ele tem uma capacidade maior de nos ajudar. Então, nós estamos fazendo a história da família. Depois dessa experiência, nossa família começou a ficar envolvida na história da família. E nós fazíamos e trabalhávamos todo domingo. A primeira vez, eu pude sentir uma conexão com os meus antepassados. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho da história da família com algumas meninas da minha ala, e nós levamos esses nomes para o templo, e foi uma experiência maravilhosa quando nós fizemos a história da família e fizemos indexação, e realmente traz o Espírito em nosso lar. Uma vez nós fomos no templo com alguns nomes da família para fazer batismos e confirmações, e quando eu estava fazendo essa ordenança, eu pude sentir o Espírito quase com clareza que ela havia aceitado, e eu via a consequência do trabalho que estávamos fazendo. Era muito especial. Quando nós colocamos o Senhor em nossa vida, todas as outras coisas, então, elas se tornam para o nosso benefício. Tori, deixe-me fazer algumas perguntas bem rápidas. Quantos anos você tem? 11 anos. O que você tem feito sobre sua história da família, uma vez que você não tem idade suficiente para ir com sua família ao templo? Minha mãe me ensinou como pesquisar, e eu pude encontrar alguns nomes da minha família e colocar nos nomes de minha família e inserir na árvore familiar. De que maneira sua família trabalha na história da família no Dia do Senhor? Como família, nós pesquisamos juntos a fim de encontrar nomes para levar ao templo. Minha mãe me ensinou a mim e a minha irmã como inserir os nomes que encontramos nos censos do Family Search. Muito bem, conte-me brevemente sobre alguns antepassados que você encontrou. O meu terceiro bisavô do lado da minha mãe, Samuel Garner, e seu irmão mais velho,
Solanzo, eles levaram toda a carga de madeira de Nevada e tiveram que expulsar bandidos com uma espingarda e um rifle. E eles tinham apenas 10 e 12 anos de idade quando fizeram isso. Isso é incrível. Você está animado para o templo no Sim. futuro? Sei que está. Obrigado por compartilhar conosco, Tori. The center of O family centro da história da família é o lar. Vocês podem ver pela experiência de Tori que nossos jovens ficam entusiasmados em conhecer a vida dos familiares, de onde vieram e como viveram. Precisamos ajudá-los a desenvolver amor por esse trabalho. Muitos de nossos jovens já voltaram seu coração aos seus pais. Eles ficaram tão animados com o trabalho que perdem a noção de tempo e ficam frustrados quando precisam parar. Os jovens adoram histórias e fotos e agora eles têm fácil acesso ao conhecimento tecnológico para preservar essas recordações na árvore familiar no familysearch.org. Eles podem encontrar membros da família que precisam de ordenanças do templo por meio da recém-lançada ferramenta de registros sugeridas no familysearch.org. Esses registros sugeridos sobre membros da família são enriquecidos pelos esforços de indexação de membros na igreja em todo o mundo. Esses registros, e há milhões deles, os ajudarão a encontrar mais antepassados que podem não estar conectados à sua família e que precisam que as ordenanças sejam realizadas por eles no templo. Há mais registros de todo o mundo com essa tecnologia em sites como Ancestry.com, FindMyPast.com, MyHeritage.com, que os membros da igreja podem acessar gratuitamente agora. Embora, como já mencionei, o ponto central Agora, como já mencionei, o ponto central da história da família é o lar. A igreja continuará a fortalecer centros de história da família, onde as famílias podem descobrir os seus antepassados em conjunto e acessar a internet, se ela não estiver pronta, disponível em casa. Vamos ver como a família Hughes trabalhou em conjunto para indexar registros. Esses registros ajudarão outros membros da igreja a encontrar registros de seus familiares. I'm Mackenzie Hughes. I'm 17 Eu sou years old Hughes, and I'm tenho from 15 anos e here eu in sou Crawley and, I like to index. e eu gosto de fazer indexação. Guess what Mãe, it's called? Christmas Stapleton. Christmas. Christmas, ela é chamada Christmas Faithful. Eu fiz muitos nomes, qualquer pessoa pode fazer. A minha irmã disse que até o meu avô pode fazer isso. Indexed the other day, Mackenzie. James Bond, Eu adoro fazer isso também. 15-year-old. E é muito legal ver o meu filho fazendo essa indexação. She showed us how to do it. E ele mostrou para ele, e ele tem a sua própria conta. It was infectious. E foi isso que aconteceu, ficamos contaminados. There's people to teach indexing to my grandparents. 'Cause Ai, é tão bom, eu pude ensinar os meus avós, eles não sabiam como usar o computador, é ótimo. and people think we school and Eu acho que porque somos tão ocupados, é difícil encontrar tempo para indexação, mas eu sei que todos podem fazer. Mackenzie Hughes from Sou Mackenzie Hughes, sou da Inglaterra. E ela faz indexação. Jack, will you answer a few questions? Jack, você pode responder algumas perguntas para mim? Sim. You have a limited use temple recommendation. Você tem uma recomendação para o templo de uso limitado. Quanto tempo ela pode ser usada? Por 1 ano. Please share your Por favor, compartilhe comigo a limited use temple. o uso dessa recomendação. O meu bispo me chamou e fez as perguntas e me ensinou os princípios para o vigor da juventude. Isso foi importante? Sim, foi. What did you do in your first O experience? que você fez na sua primeira experiência com a sua família ao usar a recomendação? Foi muito legal por causa que eu fui batizado por 2 dos meus ancestrais e eu pude sentir o Espírito lá. Como você sente sobre o templo agora?
Eu gosto de ir ao templo várias vezes. Isso pode, com certeza, ser... não podemos fazer isso. Eu me preparo fazendo o que é certo, o que os meus pais me ensinaram, os meus líderes. E o que você recomenda aos jovens da tua idade com respeito a isso? Eu recomendo que eles vão ao templo, sejam batizados pelos seus falecidos, a fim de que eles possam sentir a contribuição de uma família eterna. Muito obrigado, Jack. Todos os membros da igreja de 12 anos para cima podem ter uma recomendação de uso limitado para realizar batismos pelos mortos após uma entrevista com um ou dois líderes eclesiásticos. Isso inclui todos os recém-conversos. Levar consigo uma recomendação assinada que você pode apresentar em qualquer templo é uma alegria. Ela também traz proteções sagradas. Como presidente do meu quórum, o presidente Boyd K. Packer disse: nenhum trabalho dá mais proteção à igreja do que as ordenanças do templo e a pesquisa de história da família que a sustém. Nenhuma obra pode refinar mais espiritualmente, nenhum trabalho nos confere mais poder. Nenhum trabalho exige um padrão de retidão mais elevado. Nosso trabalho no templo nos encobrirá com um escudo e uma proteção, tanto individual como coletivamente. Claire, posso falar com você por um momento? Quantos anos você tem? Tenho 13 anos. Conte-nos sobre sua primeira experiência no templo. Meu pai me levou ao templo de Mount Timpanogos, em Utah. Tivemos alguns nomes da família e fiz os batismos e as confirmações por eles. Havia um espírito muito forte lá e eu sabia que eu estava fazendo o que o Senhor queria que eu fizesse. Como foi ir ao templo? Como você sentiu indo lá em família? Senti alegria por saber que estava servindo os meus antepassados e suas famílias. Agora eles podem passar toda a eternidade juntos. Por que você gosta de fazer esse trabalho? Adoro aprender sobre de onde eu venho e a história por trás de cada um de meus diferentes antepassados. Quais são as bênçãos que você acha que recebeu? Eu acho que eu me aproximei da minha família, dos vivos e dos mortos. Obtive um testemunho do trabalho da história da família e tenho visto a mão de Deus ajudar a levar esse trabalho adiante. Muito obrigado, Claire. Vejamos agora como a família Ivy preparou nomes de familiares e foi ao templo em conjunto. I'm Jared Ivy. Meu nome é Jared Ivy, eu tenho 13 anos. Sou Emma Ivy, tenho 15 anos. Nós nunca fomos ao templo como família antes. Depois da história da família, nós fizemos muito trabalho pelo lado da minha mãe, porque ela não era membro da igreja até quando se tornou 19 anos. Fomos encorajados a encontrar esses nomes e levá-los ao templo. E poderemos usar os nomes e sentir o Espírito. É depois das 10 e nós desistimos por uns 10, 15 minutos atrás. Então, quem vocês encontraram, Jared, antes de ir para a cama? Eu encontrei um dos filhos com quem ele era casado. E história da família não é apenas para pessoas idosas. É muito legal fazer. Quando a gente começa a fazer, não quer parar. Quer encontrar mais nomes. Eu gosto de... É muito bom encontrar e conhecê-los e saber o que fizeram na vida. Eu chequei as datas para ter certeza de que eles eram meus antepassados. A gente sabe onde eles viveram. Fomos no templo esta manhã e pela primeira vez nós imprimimos e parece como isso. Marcamos para ir nesse dia. Temos muitos nomes de mulheres e de homens e que vamos levar para muitas famílias. Eu estava muito animado encontrando aquelas famílias online. E eu sei que o Senhor tem nos abençoado com essa habilidade de encontrar essas famílias. E eu fui escolhido para nascer nessa época por uma razão.
Ir com a família ao templo é muito melhor do que apenas ir com os jovens. Saber as pessoas que você encontrou são os teus antepassados, isso é importante. No templo nós sentimos pessoal, podemos sentir o espírito quando você leva os nomes da tua família ao invés de levar nomes de outras pessoas. É o que eu gostaria de fazer isso com muita constância. Obrigado. What made the O que hearts fez com que o coração da família Ivy tenha se voltado a seus pais? Qual é a diferença entre ir ao templo em família e ir com um grupo? Vocês ouviram como a irmã Ivy mencionou que tinha ajudado 6 famílias naquele dia? A história da família é um assunto de família, mas nem todos estão na mesma situação. Muitos de nossos antepassados morreram sem terem sido casados ou ter filhos. Alguns se divorciaram, alguns casaram diversas vezes. Muitos tiveram filhos que eram deficientes ou morreram pequenos. Todos têm uma história. Cada alma, viva ou morta, que é responsável por suas ações, precisa das bênçãos dessas ordenanças sagradas e podemos ajudar os membros de nossa família a recebê-las. Lembre-se da influência de nossa gloriosa Mãe Eva e suas filhas fiéis, destacadas por Tori, Clara e Mary, e anteriormente dessas filhas, assim como nossos antepassados, como Kara, Melissa, Erica, Michelle, quando elas receberam também com Kara, Melissa, Erica e Michelle. Assim como nossos antepassados falecidos, não podemos ser aperfeiçoados sem as filhas dela. Alicia Balabinito, da Argentina, está usando a história da família para conectar as gerações da família dela. Lembre-se do que a irmã McConkie e o batom e Melissa e a lição que ela nos ensinou sobre a urgência de fazermos esse trabalho. Nós não podemos ser perfeitos sem os filhos, as filhas de Eva e as influências dela. A minha esposa e ela é tão importante para mim, de que tenho certeza que não seria alegria para mim sem elas na minha vida. Independente se você é solteiro, ou se seu cônjuge é menos ativo, ou se você é menos ativo, ou se não é membro desta igreja, você também pode ajudar na salvação de almas. Não há trabalho mais importante, realizador ou glorioso. A cabeça deste trabalho está nosso Salvador, Jesus Cristo. Após sua morte, ele abriu a porta da prisão que mantinha os mortos cativos. Ele organizou suas forças e designou mensageiros revestidos de poder e autoridade e comissionou-os para levar a luz do Evangelho aos que estavam nas trevas. Sim, todos os espíritos dos homens. E os mensageiros escolhidos para anunciar o dia aceitável do Senhor e proclamar liberdade aos cativos que estavam presos. Sim, a todos os que se arrependessem de seus pecados e recebessem o Evangelho. Nossa mensagem a vocês nessa tarde foi simples, mas é profunda. Não requer uma grande retórica ou doutrina complexa. É sobre ter um coração quebrantado, um espírito contrito e um compromisso de seguir nosso Salvador. Como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, deixo minha bênção sobre vocês com a promessa de que, se olharem além dos limites do tempo e da mortalidade e ajudarem aqueles que não podem ajudar a si mesmos, serão abençoados, com mais união e alegria em sua família e com a divina proteção concedida àqueles que são fiéis em seu serviço. A promessa de Elias deixa clara que cada um de nós tem uma obrigação com as gerações que nos precedem e as gerações que nos seguem. Invoco uma bênção especial sobre vocês, pais, jovens e crianças, para que cada um de vocês encontre alegria e seja abençoado em cada aspecto de sua vida ao cumprir com a obrigação que lhes foi enviada dos céus. Deixo essas palavras e essa bênção com vocês,
No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. The rising sun, another day my world can turn. Thank you for the breath of life. Thank you for the gift of time. My world is what He gave.